falando coisa do sovaco aqui com vocês, porque não convém. Falei sobre os níveis de suporte e vamos lá. Aprender um pouquinho sobre o cérebro, gente. Eu vou fazer bem rápido aqui, que foi uma pergunta que veio também sobre essas questões de repetição, que uma mãe chegou comigo no direct falando que a terapeuta falou que é muito ruim ficar fazendo muitas terapias por semana, que ela não devia repetir em casa as terapias, porque ia ser ruim para a criança. E, gente, na minha opinião, isso é sandice. Isso, para mim, é um absurdo falar um negócio desse. Porque como o cérebro funciona? A nossa memória, ela é reconstruída sempre. Sempre. E feita novas conexões. Toda vez que eu tô aqui, eu acabei de aprender a fazer a letra A. Aí a próxima vez eu vou fazer, mas eu faço um pouquinho diferente. Mas eu vou repetindo, repetindo, repetindo. E toda vez que eu repito, novas conexões são feitas no cérebro. Novas conexões, elas vão sendo feitas no cérebro e vão sendo feitas na mesma região ali normalmente. Vão sendo feitas e vão fazendo uma rede. Então a gente vai fortalecendo todas essas conexões. Então a gente está ali fortalecendo. Aí o que acontece? Você vai dormir, digamos que você aprendeu a fazer um A, aí você dorme, e só daqui uma semana você vai aprender a fazer A de novo. Você fez o A essa semana e a outra semana você vai fazer novamente. Você foi dormir, dormiu praticamente 6 noites nesse caminho, e você acha que você vai relembrar tudo, que vai estar tudo bonitinho, talvez a criança nem lembre mais. Talvez eu nem lembre mais fazer o A quando eu for repetir novamente na próxima semana. Então é muito importante a gente estar treinando, 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 para que essa memória de curto prazo, que foi desenvolvida no dia, vire uma memória de longo prazo. É igual eu chegar para vocês e dar o número do meu telefone ou do meu CPF e falar, ó, grava aí, tá? Grava aí, eu falei uma vez para vocês na vida. Aí na semana seguinte eu falo, e aí, gente, lembrou o número do meu telefone? Falei o número do meu... Lógico, vocês não vão lembrar. Mas se vocês repetirem todos os dias o número do meu telefone na cabeça de vocês, e digitarem no celular, e digitarem no telefone da casa de vocês, e escreverem no papel, vocês vão lembrar, porque essa memória vai para a memória de longo prazo. Outra coisa que fica muito, muito, muito importante de conversar com vocês é sobre a neuroanatomia básica. Básica, básica. A gente tem vários tipos de células no nosso cérebro, tem células estruturais, mas eu vou falar aqui sobre o neurônio, que é o que a gente mais fala, né? O neurônio, ele tem esse cabelinho aqui, ó, vocês estão vendo aqui, a gente tem um núcleo e tem esse cabelinho aqui. Esses aqui são os dendritos, e aqui nós temos o axônio, que tem esse rabicó. Esse rabicó aqui, ele tem um envoltório, que é uma gordurinha, que é a mielina. É uma camada lipoproteica, ela é bem complexa, que ela é formada principalmente até os nossos 21 anos. Ela é formada o resto da vida? É. Mas até os nossos 21 anos, ela está se desenvolvendo, está em potencial desenvolvimento esse processo de mielinização. E Dani, o que isso tem a ver? Nosso cérebro é uma máquina elétrica e eu amo estudar sobre isso porque eu estudei engenharia elétrica e eu sou engenheira de redes. E eu amo essa questão de sinais. Para a gente ter um sinal de qualidade, a gente tem que proteger esse sinal para não formar um campo magnético, para a gente não perder energia no caminho. Porque a gente vai estar perdendo. Não é à toa que o fio da sua casa. Você acha que os fios da sua casa têm aquele envoltório de plástico? É simplesmente para você não levar choque? Não é só por isso, não. É para a gente potencializar o caminho elétrico que passa na rede da sua casa. Você acha que aquele cabo coaxial que vai para a sua televisão, aquele cabo duro, feio, sabe? Ele tem aquele envoltório gigantesco de camadas de proteção, aquela blindagem, porque ele passa uma corrente ali e a gente tem que proteger. A gente não pode ficar perdendo energia naquele caminho. Por isso que ele tem aquela camadona. E o nosso cérebro também é assim. Essa camada de mielina, ela é para proteger.
O pescocinho da criança, quando ela é bebezinho, fica molinho. Você vê que ela até se esforça, ela vai com o olhar para tentar ouvir onde está o barulhinho, mas ela ainda não consegue mexer o pescocinho direito. Isso porque a mielinização está acontecendo. Ela finaliza quando a criança consegue fazer esse movimento do pescocinho. Então, é extremamente importante a gente saber isso, porque tem crianças que têm dificuldade nesse processo de mielinização. E a gente precisa levar para os especialistas para ver como é que a gente vai trabalhar. E vamos entrar na janela, a poda neuronal. A poda neuronal, ela acontece a vida inteira, gente. A vida inteira a gente tem podas neuronais e elas são importantes. Uma das mais famosas é a apoptose, que é a morte programada das células, né? Isso acontece a vida inteira, é normal. Só que a gente tem dois momentos da vida que acontece de forma abrupta. Ela, pô, acontece. Porque tem que fazer. A criança nasce com muito neurônio para ser potenciais conexões e vai criando mais e mais e mais. E tem uma hora que ele tem que fazer um corte do que não é necessário, porque a gente não fica sobrecarregando o cérebro. E existem várias pesquisas em andamento falando sobre a poda neuronal em autistas, que a poda neuronal em autistas, ela não é tão regular assim. Às vezes ela é abrupta demais e às vezes ela é fraca demais. Então, eu não vou entrar muito em detalhe nisso, mas é só para vocês saberem que se a gente forma uma rede de neurônios, mesmo que ocorra a poda, nem tudo vai acabar. Por isso que às vezes acontece que a criança vem tendo um desenvolvimento normal, padrão, e chega aos 2 anos de idade e começa a perder a fala, e começa a perder certas características, e isso daí eu acho errado esse termo, porque eu já vi em lives, muitas vezes os especialistas falando sobre isso, e os pais se confundem muito, que é o autismo regressivo. Gente, o autismo hoje, saiu uma pesquisa gigantesca também que mostra que, na JAMA também, que mais de 97% do autismo é genético. O autismo, ele tem grande fator genético. Você tá ali nos seus genes isso. Uma hora, isso pode aparecer. Certas características, eu não vou entrar também muito nessa característica, eu vou depois fazer uma live mais sobre isso, que aparecem certas características. E na poda, essa poda, ela estava programada nos seus genes para acontecer. Então, a criança sempre foi autista, mas o que acontece é que essa poda estava programada, ela veio desenvolvendo direitinho, mas tinha essa programação. E, infelizmente, isso acontece. Pega os pais de surpresa. Gente, eu estou no YouTube. Eu estou com um slide tão bonito, gente, no YouTube. Vão lá ver meus slides, vão. Tá tão bonitinho no YouTube, é só vocês entrarem em www.danielafreitas.com que vocês vão ver meus slides no YouTube. Eu fiz uma apresentação tão bonitinha para vocês. Então, voltando para quem está aqui no YouTube, vamos falar agora rapidinho sobre neuroplasticidade. Eu acho essencial a gente falar sobre isso, que assim, eu gosto dessa citação aqui. Neuroplasticidade é uma propriedade fundamental do cérebro pelo qual as conexões neurais são criadas e organizadas e repostas às experiências da criança com o meio. Gente, a neuroplasticidade acontece a nossa vida inteira. Graças a Deus ela acontece. Só que quando a gente é pequenininho, é muito forte, é muito potencial, o cérebro está sedento por novas conexões. Então, a gente tem que aproveitar. A fala, por exemplo, quando a gente fala sobre comunicação, a gente começa a ouvir na 12ª semana de gestação. O nosso aparelho auditivo está formadinho. E quando a gente começa a escutar, é mais uma forma da gente reagir com o meio. A gente escuta e reage, escuta e reage. Isso é incrível. E esperado que a criança ela tenha essa discriminação auditiva e vá se desenvolvendo em toda a sua vida. Só que o que acontece? Com as crianças autistas, ela, muitas vezes, por a criança, ela ter esse padrão restrito, ela está ali muito concentrada no seu padrão restrito, ela perde a oportunidade de aprendizado. Ela não olha, ela não observa, ela não imita
E com isso ela perde essas oportunidades. Então a gente tem que estar trabalhando o tempo todo para a criança perceber o mundo ao redor. Então, basicamente, gente, a gente aprende por esses 3 pontos. Modelagem de comportamento, que eu vim falando com vocês, aquela questão da repetição, de ensinar, imitação e segmento de comandos. E eu falo imitação porque nem tudo é aprendido. Tem coisa que a gente tem que. A nossa criança, a gente aprende imitando. A gente vê uma fila e fala, cara, deve ser legal essa fila. Por exemplo, não sei se vocês já fizeram essa. Eu já fiz essa brincadeira com as pessoas. E eu acho muito divertido fazer. Eu confesso que eu acho divertido. Ela é inapropriada, mas ela é divertida. Olha para o céu. Simplesmente para numa multidão e fica olhando para o céu. Ou olhando para cima de um prédio. Pode ter certeza que várias pessoas vão começar a parar e olhar para cima do prédio também. Mas fica olhando fixo. Isso é imitação. As pessoas estão querendo saber o que você está olhando, então elas vão te imitar para aprender com o que você está fazendo. Isso é natural do ser humano. Se vocês nunca fizeram isso, façam esse teste, é muito engraçado. Parece que eu sou má, né? Eu fico ensinando essas coisas erradas. E segmento de comandos. A nossa criança, a gente tem um comando e fala, para! Se o Aquiles sai correndo na rua, a minha voz tem que se sobressair de todos os outros. Então eu grito pro Aquiles, para! Ele tem que parar na hora e ele não pode atravessar a rua. Então ele tem que seguir o meu comando. Para isso, ele tem que ter a discriminação auditiva. Gente que tá no Instagram, as dúvidas eu vou tirar lá no YouTube, tá? Vão pro YouTube para eu tirar dúvida. E eu já falei sobre a neuroanatomia básica. Ah, aqui, ó, mostrando para vocês como é que é a rede. Aqui a gente tem vários outros tipos de célula, as células glia, que ajudam nessa questão da estruturação. Aqui a gente tem um corte, né? Eu não vou entrar nesses aspectos. Aqui a fase de a poda neural. Aqui, eu adoro esse slide. Dos 36 meses aos 6 anos, mostrando o tanto de sinapse que a gente vai fazendo. A gente ali vai virando uma teia de aranha, porque os neurônios eles vão se conectando. Quando você vê, tá essa teia ali aos 2 anos. Aí tem aquela poda que é mais abrupta, porque não tem necessidade, tem muita conexão, gente, que não tem necessidade de estar ali. A criança não está usando esses caminhos neurais, a gente tem que limpar para criar novos. Então você vê ali a partir depois dos 2 anos tem uma reduzida, mas continua fazendo novas conexões e isso é importante. E eu vou falar de uma que é a segunda, né, poda neuronal muito conhecida, que é a dos 14, 15 anos, que acontece de algumas pessoas que já têm nos genes essas características, né? A começar a apresentar características esquizofrênicas. Mas isso daí eu não entro nesse assunto, eu recomendo procurar um especialista. Então, ok. Falar aqui para vocês sobre monitoramento